Vamos então arrancar. Pronto, de facto, 2020 foi um ano completamente atípico, não é? Aquilo que nós experienciamos, tanto na vertente, digamos, das nossas vidas, como também com o seu impacto aqui nos mercados financeiros. Aqui a ideia da apresentação é precisamente fazer aqui um review daquele que foi o ano 2020, ok? Falar então aqui sobre os bullet points, os acontecimentos que marcaram então aqui o passado ano, falar um bocadinho do cenário macroeconómico atual que vivemos, também aqui a divergência que vivemos atualmente face àquilo que está a passar nos mercados financeiros, com destaque naturalmente aqui para os mercados acionistas, particularmente os americanos, e depois falar aqui um bocadinho de onde é que na nossa visão estão concentradas, digamos assim, as potenciais oportunidades, nomeadamente aqui alguns setores para orientar a vossa pesquisa, aqui o vosso research, porque de facto vivemos tempos em que provavelmente estamos perante um momento de incerteza e volatilidade, não é? Esta questão aqui do Covid-19 acabou por funcionar aqui como uma espécie de um cisne negro, ou seja, para quem não conhece o conceito aqui de Black Swan, cisne negro, nós quando falamos nesta terminologia falamos num acontecimento que de facto ninguém está à espera, cujas consequências são completamente imprevistas. E foi isso que aconteceu aqui com a Covid-19, ou seja, todos os modelos económicos desenvolvidos aqui no passado, que baseiam-se em determinados pressupostos, aliás, definitivamente não teriam como input uma potencial crise económica que seria originada por um surto deste género, ou seja, por uma crise de saúde pública. A verdade é que aconteceu e quando isso sucede, isso traz bastante volatilidade, bastante incerteza para os mercados. Daí a reação que nós tivemos, aqui nomeadamente aqui em março, em fevereiro e março, que para aqueles que acompanharam aqui mais de perto, aqui os aumentos de volatilidade subiram significativamente. Temos então a maior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial. De facto, aqui o damage aqui no tecido económico é brutal. A verdade é que aqui a economia no seu geral, nomeadamente também aqui as empresas de menor dimensão, estão a passar por dificuldades como nunca passaram. Não podemos comparar sequer aquilo que estamos a atravessar com as crises financeiras passadas. Apesar de 2008 e 2009 termos tido aqui um abalo significativo na criação de riqueza a nível mundial, mais uma vez, nada se compara, estamos a falar de situações completamente diferentes e já vou-vos mostrar também aqui alguns dados que comprovam precisamente isso. Ou seja, aqui para 2020 o FMI prevê aqui um valor de 4,9%, este valor ainda tem de ser confirmado aqui no presente ano de 2021, mas é importante, mais uma vez, frisar e reforçar isto, esta crise e esta recessão económica que nós vivemos atualmente e que esperamos naturalmente a sair o mais rapidamente possível, é, sem qualquer tipo de dúvida, a situação mais penosa que nós já ultrapassámos em termos económicos desde a Segunda Guerra Mundial. Como já tive a oportunidade de referir, o ano 2020 ficou então marcado por esse aumento de volatilidade brutal aqui nos mercados financeiros. Vemos aqui, por exemplo, o SPY, que é o ETF representativo aqui do S&P 500, que teve então aqui uma queda, estamos a falar de 35%, no espaço então de semanas. Foram quedas de facto muito agressivas. Tivemos dias em que o mercado caiu inclusive em mais de 10%, não vimos nada disto na crise financeira de 2008, 2009, mais uma vez essa incerteza relativa então a esta crise económica que veio assente, com base em pressupostos que nós nunca tínhamos visto aqui no passado, trouxe todo esse medo, trouxe toda essa volatilidade que depois acabou por se traduzir então neste crash brutal então aqui nos índices bolsistas. A verdade é que tivemos então esse mesmo pico de volatilidade, mas depois, fruto sobretudo, e também já vamos falar aqui mais à frente em detalhe, fruto sobretudo então aqui da intervenção dos bancos centrais, aqui nomeadamente então aqui a Fed, no caso da economia americana, aqui as bolsas, os índices acionistas americanos. Quando falamos aqui do Dow, o S&P, Nasdaq, inclusive o índice das small caps, o Russell 2000, estão todos em máximos históricos, claramente contrariando, ou seja, divergindo face àquela que é
a realidade económica, não é? Nós estamos aqui, estamos a ver aquilo que se está a passar, como é que o mercado acionista, não é, que está em máximos históricos, estamos a atravessar a crise económica, a pior crise económica dos últimos tempos. Ou seja, há de haver aqui alguma coisa que não está a funcionar, digamos, de forma ordeira, e claramente isso, a resposta concentra-se sem dúvida alguma aqui na atuação dos bancos centrais, e já vamos ver então aqui em mais detalhe essa mesma questão. Destacar também, aliás, fazendo já o compasso e a continuação do raciocínio anterior, se analisarmos então aqui o MSCI World, que é o índice acionista representativo aqui dos índices acionistas mundiais, e se compararmos com a liquidez a nível mundial, injetada então aqui pelos principais bancos centrais aqui das principais economias mundiais, vemos que há claramente aqui uma correlação positiva que tem acompanhado o mercado nos últimos anos, em que desde 2015 vemos então este mesmo aumento, e que neste caso ele foi claramente, digamos assim, um dos principais, ou neste caso o principal, então responsável por esta recuperação tão abrupta aqui nos índices acionistas, mas que infelizmente a economia não mostra sinais de recuperação tão vivida, ou seja, aquela chamada V-shaped recovery que toda a gente quer alcançar, não é? Ou seja, aquela queda num ápice e a recuperação também muito rápida. Aquilo que nós vemos é que ainda temos aqui um caminho, pronto, muito, muito difícil pela frente, porque a verdade é que essas empresas cuja sua atividade foi encerrada, foi fechada, isto, pronto, no passado mês de março, passaram por imensas dificuldades. E a verdade é que o shutdown que nós tivemos a nível mundial ainda foi bastante significativo, e a verdade é que quanto maior tiver sido, ou o facto desse shutdown ter sido ainda de longa duração, acabou por provocar ainda maior consequências ainda mais nefastas no tecido económico, na medida em que houve empresas que tiveram de encerrar, não é? E encerrando depois, para esse tecido económico ser recuperado, acaba por ser muito mais complicado. Pronto, isto mais uma vez, a verdade é que o ano 2020, nós podemos falar aqui de várias matérias, mas acaba por se resumir tudo a esta atuação aqui dos bancos centrais e às implicações das suas políticas, quer no mercado acionista, quer depois também em outros tópicos que vamos falar aqui mais à frente. Mas para resumir e concluir, então, a questão da liquidez dos bancos centrais a ser o principal driver para a recuperação aqui dos mercados acionistas, e não questões fundamentais. O que nós queremos ver quando, ou seja, qual é que é a base, a permuta para o S&P 500 ter, por exemplo, o índice maior das 500 maiores empresas americanas ter vindo sistematicamente a crescer ao longo dos tempos. É devido ao facto dos lucros das empresas, ok, serem alimentadas precisamente pelo crescimento económico da economia americana, e por sua vez, se as empresas na sua totalidade geram mais lucros, é natural que elas também se tornem mais valiosas. Depois, naturalmente, temos períodos de maior expansão, digamos assim, dos rácios de preço face aos lucros do mercado no seu todo, ou seja, nós quando temos períodos de expansão económica existe uma tendência para o mercado encarecer, não é? Regra geral, fala sempre num price to earnings ratio, aqui para o S&P 500 superior a 20, que já podemos estar a falar de um mercado subavaliado. Se, ao contrário, inferior a 10, falamos de um mercado eventualmente barato. E a verdade é que temos valores neste momento superiores a 35, ou seja, o price to earnings ratio, se não estou incorreto, andará à volta dos 36, 37 neste momento, o que, pronto, por sua vez, indica claramente um mercado overpriced, sobreavaliado, e que está naturalmente a convergir para valores superiores, mas não é por essa base fundamental de aumento dos lucros das empresas. Aliás, nos últimos 2 anos, mesmo em 2019, nós tivemos um ano fenomenal aqui para as equities e não tivemos crescimento, tivemos crescimento nulo aqui no que diz respeito aos lucros aqui das empresas, ou seja, acaba por ser então um crescimento artificial, digamos assim, aquele que verificamos então aqui nos últimos tempos. O ano foi marcado então por esses mesmos estímulos, quer fiscais, quer monetários. Não foram só os bancos centrais a injetar liquidez, a ativar a máquina de impressão de uma forma nunca antes vista, foram também aqui os governos. Curiosamente, os Estados Unidos, se calhar, era um país, digamos assim, mais capitalista, não é? Que teria aqui mais alguma dificuldade em aceitar políticas sociais
como a questão do helicopter money, ou seja, a experiência dos rendimentos sociais pronto, universais, ou seja, independentemente de uma pessoa estar empregada ou não, receber um cheque todos os meses. A verdade é que parecem ter sido eles indiretamente os primeiros a estarem com esse tipo de políticas para tentar responder a esta crise. Nós agora tivemos recentemente um pacote fiscal aprovado então aqui nos Estados Unidos, em que dará o valor de $600 a cada americano, e já estamos a falar do seu pacote que foi aprovado. Não deixa de ser curioso que é precisamente os Estados Unidos, que se calhar seria o país, digamos assim, que ideologicamente estaria mais afastado deste tipo de políticas, a ser o primeiro, de uma forma claramente mais ativa, ainda que não esteja a referi-lo dessa forma diretamente, ou seja, não estão a chamá-lo, digamos assim, um rendimento universal, mas claramente que as experiências aqui do helicopter money, que já se tem falado aqui há alguns anos, e aquilo que o governo americano está a fazer, tem claramente então bastantes semelhanças. Outro destaque de 2020 vai também aqui para o aumento das desigualdades, ou seja, aqui temos então os ricos e os pobres, o fosso entre rico e pobres, a aumentar significativamente. Isto deve-se sobretudo a uma questão, ou seja, nós quando falamos aqui das classes mais ricas, falamos das classes que têm de facto concentrados aqui a posse dos ativos. Os bancos centrais interviram com o intuito de manter ou então recuperar o preço desses ativos, apesar da atividade económica ter abrandado significativamente, e a verdade é que, pronto, aqui quem tem então esses ativos acaba por ser beneficiado, quem não os tem acaba por ficar numa situação bastante delicada, ainda por cima, porque estamos a passar, lá está, por uma crise económica financeira que nunca tivemos aqui no passado, e pronto. Existem reportes de aumentos significativos de pessoas em linha de espera para bancos alimentares nos Estados Unidos, isto numa altura em que Jeff Bezos e inclusive a Elon Musk deverá estar prestes a ultrapassar, aqui um dos fundadores da Tesla, deverá estar prestes a ultrapassar o Jeff Bezos como o homem mais rico do mundo. Estamos a falar de fortunas de quase 200 mil milhões de dólares, quando existem pessoas que, pronto, têm dificuldade para pôr qualquer coisa em cima da mesa. Naturalmente, aqui a Fed e os bancos centrais acabam por ser responsáveis aqui desta situação. Eles negam então responsabilidades naquilo que está a acontecer. Acaba por ser, a meu ver, pronto, um total exemplo de negação, de não reconhecerem então o fracasso das suas políticas, nomeadamente no que diz respeito então aqui às suas implicações no aumento das desigualdades, particularmente então aqui na população americana. Depois, a questão das eleições americanas, não é aqui risco geopolítico que também, pronto, ficou marcado, aliás, que marcou o ano 2020. Tínhamos então aqui alguma expectativa para saber se Trump poderia então conseguir a reeleição para um segundo mandato. Acabou por não conseguir. Joe Biden, candidato democrata, confirmou então a nomeação ainda no dia de ontem. E a verdade é que este risco geopolítico também acabou por ser, não digo ignorado pelo mercado, mas acabou por não ter um impacto que muitas pessoas anteviam, porque lá está, como o mercado, atenção que isto também acaba por ser uma opinião também muito, muito pessoal, também chamar a atenção para todos, pronto, fazerem as devidas diligências, as vossas pesquisas, etc. Mas acho que, na minha opinião, isto trata-se de um mercado que está tão artificialmente, digamos, concebido, que, pronto, as questões fundamentais acabam por já não ser relevantes. Ou seja, nós ontem tivemos o assalto aqui ao Capitólio, não é? Uma situação que, em termos geopolíticos, deveria trazer aqui alguma volatilidade do mercado, e vemos os índices acionistas a convergir para novos máximos históricos. Ou seja, é uma situação sem precedentes aquilo que estamos a viver atualmente, e que, mais uma vez, mostra que aqui os bancos centrais têm claramente a mão, digamos assim, neste mercado, e, a meu ver, trata-se muito de uma situação de que agora eles vão tentar aguentar então esta, não digo bolha, mas sim, se calhar será mesmo uma bolha, mas tentar aguentar estes preços dos ativos, que naturalmente não são justificáveis face à atividade económica que nós estamos atualmente, até que a atividade económica recupere até um valor que pelo menos justifique o nível então aqui é que os índices acionistas estão neste momento, ok?
e naturalmente que isso ainda vai demorar aqui alguns tempos. E será esse aqui o grande, digamos assim, o grande desafio de 2021, ou seja, essa batalha entre bancos centrais e realidade económica, se os bancos centrais conseguem aguentar então esta bolha de liquidez artificial que pronto, trouxeram aqui para o mercado, ou se por sua vez a sua realidade económica acaba por tomar conta e aí sim assistimos então novamente a aumentos de volatilidade e possíveis correções então aqui nos mercados acionistas. Outra questão que marcou o ano 2020, cresce do petróleo, ou seja, mais um cisne negro, ou seja, o petróleo e os futuros do crudo tiveram a negociar em valores negativos, uma situação sem precedentes, completamente impensável, que acabou por acontecer, que mostra bem a dimensão então de toda a envolvência em torno aqui da crise económica do Covid-19. Tivemos a Arábia Saudita a inundar aqui o mercado, choque na procura devido ao shutdown então das economias mundiais e tivemos então aqui, mais uma vez, um evento que ninguém, e volto a frisar, ninguém poderia antever aqui antes de ter acontecido. Por último, completando então o review aqui de 2020, foi o ano também marcado pelo rally dos títulos relacionados aqui à mobilidade elétrica. Naturalmente tenho de destacar aqui a Tesla. À medida que falo, pronto, o título acaba por estar praticamente a atingir os $800. Estamos a falar de market cap superior a 700 mil milhões de dólares. A empresa teve uma valorização completamente exponencial aqui no último ano. Estamos a falar de mais de 600%. E aquilo que queria referir, atenção, eu não venho aqui defender se a Tesla é um bom investimento, se é uma bolha especulativa, não é esse aqui, digamos assim, o ponto que eu quero fazer. Aquilo que eu quero chamar a atenção a todos vós é que, quando estas ações, digamos assim, se tornam hot stocks, ou seja, tornam-se ações quentes, dicas quentes, é sempre muito importante redobrarmos aqui a nossa atenção sobre a empresa que nós estamos a comprar, porque tivemos exemplos aqui da Nikola, que é uma empresa também ligada, teoricamente, aqui a mobilidade alternativa, energias alternativas, o que lhe quiserem chamar, e que veio-se a provar, neste caso, foi acusada formalmente aqui por parte de um hedge fund aqui americano de sendo fraudulenta, sendo que a tecnologia que eles diziam que tinham desenvolvido, que é inexistente, que não existe. E acho que também os últimos acontecimentos que aconteceram, não sei se alguém acompanhou, mas com o acordo com a General Motors também vem a provar que naquilo que eles tiveram a dizer aqui nos últimos anos não corresponde de facto aqui à verdade. E o que é que nós podemos então retirar disto que referi? Muita atenção então a estas empresas quentes, conheçam muito bem a sua realidade fundamental e não se esqueçam que existe sempre uma tendência significativa para estas hot stocks tornarem-se subavaliadas em níveis de preço. Não quer dizer que, naturalmente, a empresa não tenha um modelo de negócio sustentado, que não tenha potencial crescimento futuro, que não possa ter uma tendência disruptiva completamente aqui num determinado setor, como muitos argumentam aqui, por exemplo, para a Tesla, mas é sempre muito importante perceberem que um bom investimento também necessita do preço certo, ok? Se nós formos pagar em demasia um determinado preço por um determinado ativo, nós não poderemos não estar perante uma oportunidade de investimento tão aliciante, ok? Claro que há empresas que têm modelos de negócios muito, muito atrativos, eu já tive a oportunidade também de referir isto aqui nos webinars de acompanhamento de mercado e com alguns clientes que falamos aqui na corretora. É muito importante, sem dúvida alguma, aqui analisarmos o preço do ativo para perceber se efetivamente teremos uma oportunidade de investimento ou não. Porque se pensarmos, eu gosto de utilizar o exemplo da Google, se olharmos para a Google, é uma empresa com um dos seus, digamos assim, produtos será aqui o Search Engine, não é? Uma pessoa quando vai à internet pesquisa, se vai pesquisar por qualquer coisa, provavelmente nem sabem que a Google tem concorrentes, que existem outros motores de pesquisa, mas é sempre importante referir que essa mesma vantagem competitiva que a Google tem enquanto monopólio, digamos assim, até podemos argumentar que é um monopólio, também acaba por ter um valor. E se pagarmos em demasia esse mesmo valor, se calhar não estamos perante uma oportunidade tão aliciante e se calhar pode haver um setor que esteja mais deprimido, se calhar não é uma empresa disruptiva, tecnológica, que tem potenciais de crescimento tão aliciantes, mas se calhar que está
pronto, a níveis de preço tão baixos que o potencial upside poderá ser bastante significativo, o potencial downside poderá ser bastante reduzido, ok? Ou seja, conclusão, não existem boas e más empresas, bons e maus ativos, temos sempre depois de fazer essa análise para chegar a essa conclusão, sendo que é assim, naturalmente depois uma empresa, se nós olharmos aqui para o balanço e ela tem, não sei, vamos supor que tem 1.000 milhões em cash e tem compromissos em termos de despesas de 2.000 milhões aqui para o próximo trimestre, naturalmente que a empresa está prestes a entrar em falência, ok? E pronto, e nesse caso estaremos a falar de um valor hipotético de uma empresa que está prestes a entrar em falência, estaremos a falar do valor aqui do seu capital próprio, de eventualmente liquidar aqui o ativo e subtrair aqui o passivo. Mas regra geral, pronto, mais uma vez frisar que não é essa questão de termos boas, más empresas é muito subjetiva, depois depende sempre do preço que estamos então a adquirir aqui por elas e mais uma vez muita atenção com estas empresas, particularmente também agora a QuantumScape tem estado muito em voga devido à tecnologia de baterias que anunciou, mas claro que isto são pre-revenue companies, são empresas que ainda não têm receitas, aquilo que nós estamos a pagar é muito crescimento futuro e crescimento futuro incorpora incerteza incorpora risco, ok? Tenham sempre isto presente nas vossas tomadas de decisão. Ok, revista então aqui o ano 2020, vamos passar então a falar mais detalhadamente aqui pelo cenário macroeconómico atual. Eu trago então aqui esta ilustração que mais uma vez reforça aquilo que já tive a oportunidade de dizer nesta apresentação, seja os bancos centrais, nomeadamente então a Reserva Federal, ativarem então aqui as suas impressoras, aumentos de liquidez brutais, sem precedentes, mercado acionista então a convergir para novos máximos e depois temos então a realidade cruel que acaba por afetar, digamos assim, as pessoas das classes mais baixas em nível económico. Para terem noção então dessa injeção de liquidez, digamos que ocorreu aqui por parte dos principais bancos centrais, se olharmos aqui para o rácio M1, Money Stock, representa no fundo aqui as notas em circulação, aqui neste caso falando de dólares, ou seja, o dinheiro vivo que está em circulação, depois também depósitos, não vale a pena entrar também em muito detalhe, mas pensem sempre como o dinheiro então imprimido pela Fed que está em circulação e vemos aqui claramente que em 2020 teve um aumento exponencial em que vemos que estávamos a falar neste quase 4 trilhões de dólares e passou aqui para mais de 6, ou seja, estamos a falar de aumentos de mais de 50%, aumentos completamente exponenciais que nada tem a ver com aquilo que se passou anteriormente. Mesmo para responder aqui à crise de 2007-2008, a Fed nunca teve um ritmo tão alto de injeção de liquidez aqui no sistema como está a ter atualmente. Estamos a falar essencialmente de $1 milhão que são criados todos os segundos e isso também, de certa forma, justifica a queda que o dólar tem vindo a ter desde que esse período de volatilidade passou. Ou seja, nós na altura tivemos aqui uma valorização do dólar enquanto ativo de refúgio e depois quando esse medo, digamos assim, foi ultrapassado, acabamos por ter então uma desvalorização aqui bastante significativa, particularmente face ao euro, porque lá está, mais dólares em circulação acabam por sempre por fazer com que o dólar desvalorize. Olhando aqui também para os balanços dos principais bancos centrais, vemos que esta tendência também foi claramente quebrada em alta aqui nos últimos meses, com um aumento também ele completamente exponencial, mais uma vez liderado então aqui pela Reserva Federal norte-americana, com a compra de ativos, nomeadamente também aqui obrigações de junk bonds, que já vamos falar aqui em mais detalhe, e isto acaba por contribuir, porque acaba por originar uma espécie de uma procura artificial que não é dinâmica, não é uma procura de mercado, acaba por estar lá e havendo esse maior nível de procura, acaba por ser uma procura artificial que traz os preços dos ativos para valores então aqui superiores. Taxas de juro, então aqui em mínimo histórico, se olhar aqui para as principais economias mundiais, aqui a zona euro, nós já estamos aqui desde praticamente a crise financeira de 2008, 2009, mas outros países que foram obrigados então aqui a cortar, o Japão também já estava nestes níveis, a Suíça e bem aspas, as principais economias então a cortarem precisamente aqui as taxas de juros para tentar então estimular a economia. Naturalmente que este cenário que vai acontecer é que
É assim, reparem que nós também, isto é um cenário completamente sem precedentes. Se olhássemos há 30 anos atrás, se alguém dissesse que íamos ter todas as economias mundiais com as taxas de juros praticamente a zero, provavelmente chamariam-no alguma coisa, não sei, chamariam-no doido, com toda a certeza, porque é um cenário sem precedentes e a verdade é que nós vamos ter então aqui pressões inflacionistas muito grandes, porque essa acaba por ser a tendência normal. Quando existe esta injeção de liquidez por parte dos bancos centrais, aqui o grande entrave é claramente temos um choque tanto da procura agregada como da oferta agregada, não é? Mas que por sua vez aqui em 2021, esperando que seja então um ano de regresso aqui com a questão aqui da vacina, que quando começar então a haver aqui alguma atividade económica que ela seja altamente inflacionada e pronto, e todos nós depois isso vai ser refletido então aqui num aumento mais rápido então aqui dos níveis de preços. Além de facto ainda não é notório, os dados que observamos, vemos inclusive aqui alguns países com sinais de deflação, porque lá está, aqui a crise económica ainda está muito presente, a atividade económica ainda não teve esse bounce back, quando ela suceder, derivada então do facto de todos terem acesso à vacina, aí sim poderemos e acreditamos que teremos, sem dúvida alguma, aqui pressões inflacionistas que irão, com toda a certeza, colocar uma pressão muito grande no valor real do nosso dinheiro. Importante também frisar um conceito que muitas pessoas acabam por confundir, não se esqueçam que quando nós falamos de cash, ou seja, os nossos euros, os nossos dólares, falamos de um ativo do qual temos o nosso património representado, ok? Não se trata ele mesmo da nossa riqueza. Aliás, recapitulando, refraseando aquilo que estava a referir, quando falo de cash, não é a nossa riqueza. O cash, os euros, os dólares, é apenas um ativo onde temos expresso o nosso património e a nossa riqueza. E ele tanto pode valorizar como pode desvalorizar. E a verdade é que as tendências que poderemos verificar aqui no passado, e ainda para mais com aquilo que os bancos centrais têm vindo a fazer então nos últimos tempos, é que essas pressões serão então cada vez mais significativas para que o valor do dinheiro caia drasticamente. Outro fator que gostaria de destacar deve-se também aqui à questão dos agentes económicos, ou seja, quer governos, quer empresas, quer famílias, estão todas aqui em uma espécie de também bolhas de endividamento, na medida em que, como o dinheiro está tão barato, mas as taxas de juros estão tão baixas, todos os agentes económicos acabam por tirar partido desse mesmo cenário, ainda para mais que agora os governos foram chamados então a intervir, nomeadamente com aqui uma série de benesses fiscais, não é? Aqui aumento de gastos públicos, também vai haver aqui perda de receita fiscal, e também há um cenário que é assim, em termos económicos, tudo o que seja dívida que nós tenhamos de contrair aqui no presente, ela vai ter de ser paga de certa forma aqui no futuro, seja através de crescimento económico, seja através de potenciais impostos. E o que nós vemos claramente é que houve aqui, se formos a ver os agentes económicos no seu todo, antes da crise já tinham níveis de endividamento muito galopantes, bastante significativos, se olharmos aqui para os últimos anos. E agora com esta questão aqui do Covid, mais uma vez ampliada, suportada pelo facto do dinheiro estar tão barato, acabou por haver um novo aumento bastante significativo, onde vemos, por exemplo, o Canadá, que teve aumentos aqui, se falamos do rácio de dívida pública a dividir aqui pelo PIB, estamos a falar de mais de 30%, ok? Ou seja, são valores, mais uma vez, exponenciais, completamente sem precedentes, aqueles que verificamos aqui na ressaca desta crise, e sendo que a questão aqui da dívida que é negociada, a juros negativos, também atingiu aqui um novo máximo, e que não deixa de ser curioso, ou seja, acaba por ser um reflexo desta situação que temos vindo a referir, mas não deixa de ser curioso também que estamos a viver, lá está, a crise económica com maior dimensão desde a Segunda Guerra Mundial e estamos perante recordes, então, em termos de dívida que é transacionada aqui com juros negativos. A atuação então dos bancos centrais acabou por distorcer então aqui os mercados, falando aqui mais da questão das obrigações, destacar então as obrigações de alto risco, as chamadas junk bonds, classificadas como lixo,
em que de facto houve aqui uma queda galopante, não é? Quando falamos de obrigações consideradas lixo, falamos daquelas empresas que estão a passar dificuldades. Isto antes da questão aqui do Covid, ok? E que, pronto, existe uma probabilidade bastante significativa de darem default então nos pagamentos aqui da sua dívida. Reparem que houve uma queda brutal, mas rapidamente então a Fed, com a sua atuação, acabou por fazer com que estes mesmos títulos recuperassem, o que faz com que, de facto, o prémio risco para este tipo de ativos, ou seja, para que é que eu vou estar a emprestar dinheiro a uma entidade que está, se calhar, prestes a entrar em falência com um juro tão pouco atrativo? Ou seja, é um bocadinho isto que nós estamos a observar neste momento, ou seja, tivemos aqui um disparo muito grande e depois, com a atuação da Fed, ele então, pronto, aqui as taxas de juros então aqui para estas obrigações desceram drasticamente, inclusive batendo os mínimos anteriores, mais uma vez suportando uma total distorção face àquilo que é a realidade então económica. Falámos aqui do mercado obrigacionista, uma palavra também sobre o mercado acionista, referindo então aqui o chamado Warren Buffett Indicator, ou seja, um investidor americano, creio que toda a gente saberá quem ele é, ou seja, ele utiliza muito este indicador em que compara o market cap do S&P 500 com o PIB então, dos Estados Unidos para tentar descodificar e perceber qual é que, ou seja, se o mercado poderá estar sobrevaliado ou subvaliado. E a verdade é que vemos então valores recordes com convergências. Neste momento, com aqui os índices acionistas em novos máximos, estamos a falar de valores de 180%, ou seja, o market cap então aqui das 500 empresas, das 500 maiores empresas americanas, é igual a 180% aqui do PIB americano, que mais uma vez sugere claramente então um mercado sobreavaliado face à realidade económica. E reparem que, claro que os Estados Unidos lideraram então esta recuperação, mas o que nós observamos um pouco por todos os índices acionistas, não que houve algumas bolsas que ainda não tiveram uma recuperação tão assentada e também já vamos falar em mais detalhes sobre eles, mas de certa forma, pronto, esta ação aqui da Fed foi replicada pelos principais bancos centrais, o que acabou por trazer também grande parte dos índices acionistas fizeram com que recuperassem então a queda de fevereiro e de março, com destaque, por exemplo, aqui para o DAX, que já recuperou, ou seja, o índice alemão já recuperou a queda que teve na sua totalidade, sem teve uma queda mais agressiva do que os índices americanos. Falando aqui para projeções de 2021, será claramente então as chineses emergentes asiáticos a serem aqui mais beneficiados, enquanto que nós aqui europeus continuamos inundados com medidas restritivas de circulação das nossas liberdades, etc., para impedir a propagação aqui do vírus. Aqui a China e os seus países vizinhos, onde destacaria talvez aqui Singapura, também Hong Kong, já têm aqui um momento mais forte no que diz respeito à sua recuperação económica. Não sou, digamos, um fã de teorias de conspiração, mas claramente que com toda esta situação que nós vivemos, a China acabou por ser o principal beneficiado com toda esta situação, na medida em que a verdade passou ali por alguma situação de aperto, mas agora sai claramente beneficiada, enquanto que todas as outras economias mundiais maduras estão a passar por extremas dificuldades a tentar lidar então com estes vírus. A China não sabe bem como, a verdade também é essa. Existe também aqui alguma dúvida relativamente à veracidade dos dados que são partilhados pela economia chinesa, mas a verdade é que, por exemplo, o setor aqui exportador alemão tem dado também aqui sinais de resiliência, muito por culpa então da recuperação então aqui da procura chinesa, ou seja, a China claramente a dar sinais então positivos e a liderar então aqui emergentes asiáticos na recuperação e economias ocidentais a passar por problemas. Mercado laboral, amanhã vamos ter NFP aqui para os Estados Unidos. Isto mais uma vez, aliás, queria-vos mostrar este gráfico para ilustrar o porquê de não estarmos então nessa chamada V-shaped recovery, como toda a gente tinha vindo então a referir e que acreditava que acontecesse, porque a verdade é que nós tivemos então aqui um disparo aqui na taxa de desemprego, a destruição então líquida de postos de trabalho, sem contar aqui que o setor agrícola foi de mais de 20 milhões,
Só para, eu por acaso não tenho aqui este gráfico, mas só para terem uma ideia, nós quando tivemos a crise financeira de 2007-2008, este valor nunca chegou a ser superior a 5 milhões, ok? Estamos a falar de uma queda, pronto, com dimensões completamente diferentes, destruições de postos de trabalho de uma dimensão completamente diferente daquilo que tivemos em 2008, 2009. Tivemos depois aqui alguma recuperação natural, a verdade é que o ritmo de recuperação tem vindo a abrandar cada vez mais, e sabemos então que nos Estados Unidos pronto, a situação neste momento não está de facto famosa, temos também toda esta instabilidade política que vivemos aqui ontem. É de esperar naturalmente que este ritmo de recuperação não tenha pelo menos aqui uma tendência, uma trajetória ascendente derrompante, digamos assim. Ou seja, ainda há aqui sensivelmente, se olharmos aqui por alto, ainda estamos a falar de sensivelmente 10 milhões de postos de trabalho que têm de ser recuperados para estarmos aos níveis aqui de pré-Covid. Fazendo então aqui, em jeito de conclusão, uma review de 2021, temos as maiores pressões inflacionistas dos últimos anos, que deverão então colocar pressões como nunca vivenciámos aqui no nosso cash, nos nossos euros, nos nossos dólares, nos nossos libras, etc. Temos também provavelmente a situação pronto, mais volátil, com maiores níveis de incerteza que diz respeito ao sistema económico e financeiro, uma situação lá está sem precedentes, inigualável. E temos também aqui outro ponto que queria fazer. Se há, digamos, um ponto positivo que o Covid nos trouxe, a meu ver, foi de facto esta aceleração digital da economia, que já sabíamos que mais tarde ou mais cedo iria acontecer, acabou por ser forçada, as empresas tiveram todas de ter estas experiências betas com os teletrabalhos, pronto, o e-commerce teve um boom também brutal, ou seja, sabíamos que eram tendências que iam acontecer aqui nos próximos anos e que o Covid acabou por acelerar e que acredito que traga então bastantes tonalidades positivas. Ou seja, onde é que então aqui para 2021, onde é que estão as oportunidades? Nós acabamos de ter esta dicotomia em que, ok, temos então inflação, o meu dinheiro está a perder valor, ou prevê-se que então perca o valor rapidamente aqui nos próximos tempos, mas por sua vez também temos níveis de volatilidade de incerteza bastante significativos. E que, atenção, é importante também referir isto, regra geral, níveis de volatilidade até acabam por ser bons para os investidores, porque o que nós temos é que em períodos de ciclos económicos expansionistas existe uma tendência para os preços dos ativos encarecerem, ok? E quando nós temos recessões e aumentos de volatilidade, existe uma tendência para eles valorizarem significativamente preço. E o que acontece então aqui no mercado acionista é que, regra geral, é sempre nestes momentos que as melhores oportunidades de investimento aparecem, na medida em que nós temos a oportunidade de comprar ativos claramente a preços, entre aspas, de saldo, acreditando que o seu valor permanece inalterado. E nós tivemos também, já tive a oportunidade também de mencionar isto nos webinars, com esta transição digital que nós vimos aqui para a economia, houve uma série de negócios de empresas que foram beneficiadas, onde se destacam naturalmente aqui as tecnológicas. Pensámos numa Google, numa Amazon, num Facebook, todas as empresas que se calhar passaram a sua atividade de marketing, vendas aqui para o digital, acabaram por beneficiar essas empresas. No entanto, elas na altura caíram 20-25%. A Amazon, se bem me recordo, teve uma queda também à volta de 20% e é claramente uma das maiores beneficiadas. Ou seja, é sempre nestes cenários que as melhores oportunidades de investimento de facto aparecem. A questão é que aqui nós já tivemos uma recuperação notável então aqui dos índices acionistas a nível de preço. Ou seja, mais uma vez, onde é que volta-se a centrar esta dicotomia em que temos as pressões inflacionistas do nosso cash, o nosso cash está a perder valor, mas então o mercado acionista já recuperou tremendamente, as obrigações estão também, pronto, com taxas de juros muito pouco atrativas. Onde é que eu coloco então aqui o meu dinheiro? Fazendo então aqui uma análise sobre os vários mercados, como disse, aqui a questão das obrigações, temos taxas de juros muito baixas, ou seja, a dívida de qualidade está com, de facto, yields pouco atrativas. Nós tivemos aqui a yield a 10 anos dos Estados Unidos, do Tesouro Americano, a cruzar o valor dos 1%, pela primeira vez desde março. No entanto, não deixa de ser aqui um valor que, pronto, acaba por ser muito pouco atrativo, não é? Se olharmos aqui para a dívida já com, pronto, maiores níveis de risco, ela também está completamente distorcida em nível de preço, precisamente pela atuação aqui da Reserva Federal, na medida em que não irá beneficiar, ou seja, na medida em que
nós comprando esse tipo de dívida, a yield que nós iremos receber não compensa então o risco que nós estamos a assumir. Também, regra geral, nestes ciclos económicos que nós vivemos, o que acaba por acontecer é que também, quando a economia começa a recuperar, os bancos centrais depois tendem também a começar o processo de subida então, de taxas de juros, e esse mesmo processo de subida de taxas de juros acaba por penalizar aqui as obrigações, ainda que eu não acredite que, que os bancos centrais aqui nos próximos anos vão começar a ter uma trajetória de recuperação tão significativa, apesar de, alguns argumentarem que irão fazê-lo. Vemos, por exemplo, aquilo que o BCE fez, ou seja, o BCE também, a ideia seria precisamente essa, recuperar as taxas de juros para valores, ou seja, começar um processo de subida das taxas de juros, que a verdade é que ele acabou por não acontecer aqui nos últimos anos. E acho que é isso que vai acontecer, porque os bancos centrais vão ser então forçados então a apoiar então, a recuperação económica desta que é a maior crise, mais uma vez desde a Segunda Guerra Mundial, e acredito que as taxas de juros possam permanecer então aqui por entre estes níveis durante então aqui os próximos anos. Oportunidades, então aqui no mercado de dívida, talvez aqui mais para emergentes, ou seja, falei aqui do Brasil, também Chile, ou seja, dívida emitida em dólares, tenha de facto então que não esteja distorcida da forma como referi, e aí sim que os prémios de risco representam então uma boa oportunidade face, aliás, que o juro assim é que possamos receber, representa uma boa oportunidade face ao prémio de risco, ao risco que estamos a assumir. Olhando então aqui para o mercado acionista, tivemos então recuperação notável, nomeadamente então aqui nos índices americanos. A verdade é que grande parte dos índices mundiais ainda não tiveram então, não completaram essa recuperação. Chama a atenção precisamente aqui para o mercado espanhol, o mercado português também ainda tem aqui algum espaço de recuperação. Hong Kong também é outro exemplo. Ou seja, acho que de facto aqui para esta altura será aqui onde as oportunidades poderão surgir, nomeadamente então aqui nos mercados europeus em títulos que não tiveram então recuperações tão acentuadas como aquelas que nós observamos então aqui nos Estados Unidos. Outro destaque será então aqui os setores mais afetados pela pandemia, ou seja, empresas que foram claramente afetadas pela questão aqui do Covid-19, empresas relacionadas aqui com turismo. Também já tive a oportunidade de referir aqui nos webinars de acompanhamento de mercado aqui aos clientes que acompanham o nosso trabalho diariamente. Ou seja, tudo o que seja empresas relacionadas com hotéis, casinos, transportes aéreos, naturalmente também a questão aqui dos cruzeiros. Ou seja, essas empresas poderá ser bastante interessante porque estão a níveis de preço muito debilitados e lá está. O potencial upside, mesmo montando aqui uma carteira diversificada, a ideia é que o potencial upside compense claramente o risco da empresa então passar por mais dificuldades e eventualmente até entrar em falência. A ideia aqui é sempre tentarmos encontrar esses títulos onde se calhar tenham potencial para triplicar, quadriplicar então aqui de valor, assumindo que as coisas regressam então aqui à normalidade e eventualmente o nosso risco seja mais limitado, ou seja, uma chamada, digamos assim, aposta não, eu não gostava não quero utilizar este termo, mas um investimento assimétrico na medida em que o nosso potencial ganho será claramente superior ao risco que nós estamos a assumir. Ou seja, potencial então a mercados que não recuperaram de uma forma tão assertiva como o americano, setores mais afetados pela pandemia, depois também títulos que estejam na vanguarda desta transformação aqui digital, que vos falei então anteriormente, e depois também não tenho aqui, mas apostar também em empresas que sejam naturalmente favoráveis, então aqui, ou seja, empresas cíclicas que beneficiem então desta recuperação aqui da economia. Olhando para outros mercados, a dar também aqui rapidamente algumas linhas de orientação. No mercado cambial, o dólar, a vantagem que tinha, nomeadamente então aqui nas yields, acabou por se perder. Ou seja, nós se olhássemos, antes da questão Covid, tínhamos claramente as yields do Tesouro Americano a níveis muito mais altos. Se olharmos aqui, por exemplo, para as bunds, que sempre negociaram aqui em terreno negativo, esse diferencial estava a favorecer claramente o dólar.
ele perdeu-se com esta atuação aqui da Reserva Federal norte-americana e o dólar está a ser claramente então penalizado por essa situação. Vemos também com bons olhos a exposição então aqui emergentes, as suas moedas também poderão ter aqui uma apreciação significativa, sobretudo aquelas que têm correlação forte aqui com a atividade económica da China, nomeadamente então dólar australiano e de dólar neozelandês. Matérias-primas, claramente faz exposição também a ter então algum tipo de exposição a estes mercados. Também pode fazer sentido aqui exposição a ações, lá está, que beneficiem então de um aumento de preço aqui destes mercados. Ou seja, as pressões inflacionistas, lá está, irão contribuir então para o aumento do preço aqui dos bens e dos serviços e economia. As matérias-primas não serão exceção. Destacaria sem dúvida aqui a questão do petróleo, não é? Que já teve aqui uma recuperação notável. Ainda há muita incerteza relativa ao choque da procura, não se sabe muito bem qual é que será a verdadeira dimensão aqui do choque que a procura de petróleo está a ter, porque há muitas dinâmicas novas, digamos assim, ou seja, a questão do teletrabalho, não vai haver tantas necessidades provavelmente das chamadas business trips, provavelmente também as pessoas se calhar vão começar a viajar mais porque têm esta flexibilidade maior do teletrabalho, ou seja, não se sabe muito bem qual é que será a implicação real então que essas situações vão ter então na procura de petróleo e existe então aqui alguma incerteza. A verdade é que o crudo ainda está em valores essencialmente 20% daqueles que eram praticados no início de 2019. Aqui a OPEP também terá uma palavra sem dúvida alguma aqui nesta questão, porque são eles, digamos assim, que têm a faca e o queijo na mão no que diz respeito aqui à oferta. Pronto, os Estados Unidos também já temos aqui reportes que também já começam então a acelerar aqui os seus níveis de produção. Ou seja, aqui o petróleo também poderá ser uma oportunidade, ainda que esteja um bocadinho mais defensivo devido a essa questão que não sabem como é que será então aqui a questão relacionada com esse mesmo choque de procura. Outras matérias-primas, a soja, que acabou por ser beneficiada imensamente aqui com os últimos desenvolvimentos políticos, com a eleição aqui de Joe Biden, o cobre também beneficiar imensamente a recuperação económica chinesa, inclusive já está em valores superiores àqueles que eram registados antes da situação de Covid-19. No entanto, como a recuperação está a ser tão notável, tão sólida, pode haver então aqui mais algum ímpeto. Surgir depois também empresas como, por exemplo, a Rio Tinto, este género de empresas multinacionais que têm exposição em vários países que possam beneficiar da subida generalizada dos preços, nomeadamente dos metais, acredito que possa fazer sentido. Depois, metais preciosos, ouro e prata para beneficiar então aqui da recuperação económica. Estes metais acabam por beneficiar imensamente quando aqui o seu custo de oportunidade cai drasticamente, como é aquilo que nós estamos a observar, com as taxas de juros tão próximas de zero. O problema destes ativos é que precisamente não dão nenhum rendimento, enquanto que se nós tivermos uma ação que pode pagar dividendos, ou os dividendos são retidos para gerar mais crescimento, e se olharmos para uma casa, temos uma renda, um terreno, temos uma renda, etc., nós quando compramos uma barra de ouro, nós não tiramos então nenhum rendimento desse ativo, não é? E a verdade é que quando as taxas de juros são mais baixas, isto acaba por ser cenários favoráveis para este tipo de ativos, e o ouro naturalmente com toda a possível volatilidade que possa ocorrer em 2021, claramente que é também aqui um ativo a ter em conta. A questão aqui da prata também, porque tem características semelhantes aqui ao ouro, tem algumas características semelhantes assim ao ouro, assim é que é, e também poderá beneficiar bastante a recuperação económica. E se olharmos historicamente em períodos de crise, o rácio ouro-prata tem convergido aqui para valores bastante significativos, e neste momento o rácio ouro ainda tem caminho para percorrer. Então o rácio ouro-prata assim é que ainda tem caminho para percorrer para valores aqui superiores. E depois, para investidores aqui que sejam mais risk-takers, alguma exposição a criptomoedas, tem havido muitas críticas aqui, não digo críticas, mas argumentos na base de que a Bitcoin poderá substituir aqui o ouro enquanto ativo de refúgio, enquanto preservação aqui de valor, na medida em que a supply, a oferta de Bitcoin é limitada, enquanto que o ouro, a verdade é que, ano após ano, acabamos sempre por descobrir novas minas, etc, etc. Ou seja, para, de facto, investidores que tenham um perfil de risco mais agressivo, pode fazer sentido aqui uma pequena parte também nesta mesma classe de ativos, porque a verdade é que lá está, as pressões inflacionistas e as taxas de juros baixas também acabam por colocar aqui imensa pressão no dinheiro fiat e, naturalmente, as pessoas acabam por procurar alternativas e as criptos poderão ser uma delas.
seja, concluindo então, claramente mais peso em equity em detrimento de bonds, taxas de juro, eu inclusive até evitaria neste momento, apostar setores mais afetados pela pandemia, mercados acionistas com menor recuperação, nomeadamente de Espanha, eventualmente também aqui Portugal, depois também tivemos Hong Kong, Itália, empresas que beneficiem aqui mais da transição digital, empresas então cíclicas que beneficiem dos ciclos económicos, ou seja, temos as non-cyclicals, que são, por exemplo, as empresas de utilities, empresas de eletricidade, água, gás, luz, que são gastos que as pessoas têm, independentemente de estarem em recessão ou independentemente da economia estar em recessão ou estar em crescimento. E depois temos estas cíclicas, que regra geral são as primeiras sobre as empresas que sofrem mais quando, pronto, os agentes económicos têm uma postura mais defensiva e começam a cortar nos seus gastos, nos seus consumos, etc, etc. Depois, exposição então a matérias-primas, metais preciosos, pode ser diretamente através de futuros, ou mesmo aqui através de ações então, que tenham exposição a estes ativos, e depois então para investidores mais agressivos, alguma exposição aqui a criptos. Pronto, dou por concluída aqui a apresentação. Mostro-me agora disponível para responder a questões. Importante também referir que esta apresentação será disponível será disponibilizada aqui no nosso canal de YouTube. Se quiserem rever, depois é uma questão de ficarem atentos. Provavelmente amanhã, no máximo segunda-feira, ela já estará cá. Ok? Se tiverem aqui alguma questão, depois também aqui mais detalhada, queiram colocar por mail, podem enviar aqui também para nós, para o apoio, que nós depois teremos todo o gosto em receber.